já viram que o tema de hoje aí é realmente circuito integrado. A gente já viu, né, o uso desses circuitos, né? E agora a gente vai ver como é que eles são feitos, né? Como é que eles são trabalhados aí, né? No caso, a gente vai falar sobre os circuitos integrados, em especial as famílias TTL e CMOS, tá? Que são as famílias mais utilizadas aí, comercialmente falando, tá bom? Comercialmente falando. Então, o que a gente vai trabalhar aí? Ó, famílias de circuitos lógicos, constituição física dos CIs, escala, parâmetros, fan-out, fan-in, né, requisitos de potência, unidade de ruído, níveis de tensões inválidas, fornecimento e absorção de corrente, né, como é que trabalha a família lógica TTL, o que é a família lógica MOS, né? E aí, basicamente, a gente, né, é o que a gente quer passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Professor, Oi. todo esse conteúdo o senhor vai dar para gente, assim, uma apostila, ou vai dar aos poucos por aula? Essa apresentação já está disponível para vocês. Eu acabei de mandar um e-mail para vocês dizendo que ela já está disponível. Ah, tá tudo bem, Tá professor. bom? Então, ela já está disponível. E como sempre, depois da aula, vocês vão ter também uma atividade disponível para vocês. Quá, quá, quá. Bom, vamos lá. Então, Professor, oi. prolongado, professor, deixa para outra semana. Não, não, agora que é bom, né? Que aí vocês têm tempo para fazer. Aí não vem gente aí com papinho aí de que não, porque o seu site está com defeito. Todos os alunos postando as coisas e um aluno vem, seu site está com defeito, não sei o que. Prorroga para mim. É verdade, seu site está com defeito, professor. Tá bom, e agora que a gente tá sabendo, né? Pois é. Isso porque faz 4 dias que tá com defeito, viu? Bom, vamos lá. Então, os circuitos integrados, né? No caso, para a gente, né? São circuitos, né, que a gente trabalha, em sua maioria, são circuitos lógicos, né? Tem 0 ou 1, são digitais, né? Ele é que possibilitou, né, a realização aí de circuitos mais complexos, de circuitos menores, né? Principalmente mais confiáveis do que a gente tinha antes com os circuitos discretos. O que é o circuito discreto? O circuito discreto é aquele que você vai lá, compra os transistorzinhos e tal e faz o seu circuito, né? Os circuitos integrados ele já tem um monte, né, um conjunto de circuitos aí já realizados. Bom, quais são as principais vantagens que a gente tem? A primeira é a diminuição do custo, né? Por quê? Porque quando a gente compra um circuito integrado, ele já vem lá com vários, se não centenas, se não milhares de transistores, todos já encapsulados, né? Então isso dá uma diminuição de custo enorme. O aumento de confiabilidade, né? Então, porque eu tenho menos conexões para realizar. Então, quanto menos conexões externas a gente tem, menor a probabilidade de dar defeito, né? Então, maior vai ser a confiabilidade aí do meu circuito. Então vocês estão vendo aí, por exemplo, na foto de trás, um circuito aí com vários circuitos integrados. Então esse cara é um cara muito propenso a dar defeito. Por quê? Porque são vários CIs para pifar. Entendeu? Então, quanto menos CIs eu colocar, quanto mais eu compactar o meu circuito, quanto mais integrado for o meu circuito, mais confiável vai ser, menor vai ser a probabilidade dele queimar. Né? A gente tem a diminuição de consumo, né? Menores potências. Então, dentro do meu circuito integrado, como as distâncias são muito menores, como o meu sistema está projetado para trabalhar com tensões e correntes menores, as potências também são menores. Então, isso dá uma economia danada para a gente, né? Uma economia muito interessante a nível de consumo. Hoje a gente tem dispositivos aí, né, que funcionam com uma pilha, né, somente. Então é muito aí, né, funciona muito tempo, né? Então
Basicamente, os CIs são utilizados para realizar as operações, as funções em baixa potência. Tá? Então, em baixa potência. Eu vou passar para alta potência. Normalmente a gente aciona aí dispositivos discretos para fazer a parte de alta potência. Né? Então, isso é anexado. Tem também CIs para potência, tá bom? Mas eles são diferentes aí, tá bom? Então, por definição, o que é uma família de circuito lógico? Né? São circuitos que têm basicamente a mesma estruturação interna, o mesmo tipo de transistores, a mesma formatação, né? E ele vai permitir que a gente faça vários bloquinhos de circuitos, né? Então, basicamente, né, hoje a gente tem dois tipos aí grandes aí no mercado, que são o TTL. O que é TTL? Transistor, transistor lógica, ou lógica, transistor, transistor. E o MOS, né? MOS é metal óxido semicondutor ou semicondutor de óxido metálico. Né? Então, a gente já, esses dois caras, eles derivam aí de uma série de outras famílias. Né? Então, a gente tem lá DCTL, né, que é lógica de transistor acoplado diretamente, RTL, que é a lógica transistor-resistor, RCTL, que é a lógica transistor-resistor-capacitor, DTL, que é a lógica diodo-transistor, tá? HTL, né, então, que é lógica de alto disparo, e a ECL aqui, que alguns assim, fabricantes ainda têm ECL aí, né? Essa lógica de emissor acoplado, né? Então ela é legal porque ela dá alta velocidade de chaveamento ao sistema, né? Então quando a gente tem assim necessidade de ser com velocidade muito alta, a gente ainda emprega aí ECL. A grande maioria delas não é mais utilizada. Então vou te dizer que daqui para cima, hoje, ninguém mais está sendo utilizado. É difícil até comprar um negócio desse, mas serve para uma evolução histórica aí no processo, tá bom? Então, basicamente isso aí. Bom, os seis, né, digitais, eles são lá uma coleção aí de vários materiais, né? E normalmente eles estão sob um substrato único aí que normalmente é de silício, né? Então essa camada aí onde a gente vai colocar essas esses dispositivos, esses componentes que a gente quer, ele é colocado em cima do substrato, né? Ou seja, um substrato de silício normalmente. Tá? E aí depois ele é encapsulado, né? Para ele ter uma proteção mecânica. Normalmente ele é de plástico, pode ser de cerâmica, né? E dali é que eu vou ter os nossos terminais de acesso. Então aqui você vê, por exemplo, esses seisinhos aqui na figura, ó, você tem uma camadinha preta aí, pode ser de cerâmica ou plástico, e os terminais dele aí, metálico aí, né? O mais comum deles é esse que vocês estão vendo aí, chamado Dual Inline, né? Então é uma linha dupla em linha, né? Chamado aí de DIP, né? Dual Inline Package, né? Então encapsulamento em duas linhas, né? Normalmente o chip ele é bem menor, mas bem menor mesmo do que o encapsulamento dele, tá? Então se você observar aí, né, a gente tem para ligar ele fios de aproximadamente 0,025 milímetros de diâmetro, né? Então é muito fino aí. E esse é um fiozinho para interligar, tá? Então, ó, você observa aqui que o chip mesmo de silício está aqui no meio, tá? Você vê que toda a parte externa, que é a parte mecânica, para a gente poder observar, olhar, né, ver o dispositivo, né? E ele é interligado aí por fiozinhos aí muito pequenos, tá bom? Quando a gente olha um SEI, normalmente a gente olha ele por cima, né? E eu tenho aí dois detalhes, né? Que é um entalhe, ou seja, uma, um cortezinho nele na parte, né? Aí a gente coloca ele do lado esquerdo. Olhando por cima, a gente coloca ele do lado esquerdo. Então pode ser esse entalhe aqui, ó, né? A gente vê aí.
E às vezes também o chip pode ter um pequeno pontinho aí que vai apontar o quê? Aonde que é o número 1, né? Aonde que é o pino 1? Pois é, vendo por cima, né, é a parte de baixo do entalhe, ou perto desse ponto aí, tá bom? E aí você vai seguir no sentido, né, de contagem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobe, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, sentido anti-horário aí eu vou seguir aí, tá? Então, isso serve para dual inline de 14 pinos, 16 pinos, 40, 28 pinos, tá bom? Então, eles têm vários tamanhos aí, mas o esquema é esse. Acha o pino 1, indo para a direita, ou seja, indo no sentido anti-horário, ele vai crescer, e aí depois, né, ele sobe dando a volta até o outro lado, tem um pino maior aí, tá bom? É lógico que se ele não for dual inline, ou seja, encapsulamento em duas linhas aí, pode ser que ele tenha uma outra maneira de ser contabilizado, tá? Mas normalmente é assim, tá? Então, Isso é que o pessoal chama de baratinha, professor? baratinha, não sei. Eu nunca escutei isso, né? Isso aí como baratinha, não. É porque quando eu trabalhava com elevadores, o pessoal chamava isso daí de baratinha. Não, nunca ouvi falar esse termo não de baratinha. É um circuito integrado, né? Pode até ser que, né, lá entre vocês, entre a sua turma lá, chamava ele de baratinha, mas Pode ter sido isso daí um termo deles mesmo, pode ser. pode ter sido um termo deles, mas não é comum. Eu nunca ouvi falar esse termo. Meus alunos nunca vieram com essa colocação, tá? Então eu realmente desconheço. Eu acho que é mais um jargão lá da turma, lá dos elevadores. Elevador, né? Que você falou? Catice, é verdade, sim Tá. mesmo. Então eu acredito que seja o jargão deles lá, tá bom? Mas por quê? Porque eu nunca ouvi, tá? Então eu já estou há muito tempo né, dando aula, etc, tal, e realmente nunca tinha ouvido esse termo, não, tá bom? Aí de vocês, aí outros, alguém já tinha escutado esse termo, baratinho para chip? Beleza. Eu acredito que seja um jargão interno lá da ThyssenKrupp, tá? Eu vou até perguntar para o rapaz aí, eu tô com um ouvinte aí que tá me dando uma atenção aí de vez em quando, ele é mais da antiga, quem sabe ele me dá uma, né? Mas vou perguntar para ele. Bom, hoje, o que a gente está trabalhando aí? Então, vocês veem que cada vez mais os nossos circuitos, eles estão cada vez menores, né? Aí, peraí. Qual a diferença interna quando se fala de um CI 8002, 8002B? Então, Felipe, ó, nós vamos chegar lá, tá? Normalmente, tá? O 8002 e o 8002B é uma evolução do próprio 8002 no caso, tá bom? Então, tipo, o cara pegou antes o 8002 seu, ele trabalhava com até, sei lá, 4 MHz. Então, o 8002B é uma nova versão que consegue ir até 12 MHz, tá bom? Normalmente é isso. Então, vamos lá. Bom, hoje, então, com essa miniaturização que a gente tem feito, é o que a gente chama de montagem em superfície, né? Os tais dos SMDs. Então, são SMDs, Surface Mounting Devices, né? Ou seja, dispositivos de montagem por superfície. Normalmente eles têm pezinhos bem menores, né? Pezinhos bem menores, eles são colados em cima da placa de circuito impresso. E a soldagem pode ser feita aí por infravermelho ou ela pode ser feita também por mergulho, né? Você mergulha os seus dispositivos colados, né, na solda. Tá? Então aí você faz o circuito tudo de uma vez. Então qual que é a ideia dele? Possibilitar que os nossos circuitos sejam cada vez mais compactos, tá bom? Então são circuitos cada vez mais compactos.
justamente porque você não precisa de furação, né? Os pinos estão mais próximos, então eles são menores, aí você, né, vai diminuindo. E por conta disso, né, devido a isso, a gente tem colocado aí outros tipos de encapsulamento, né? O QFP, né? Quad Flag Pack, né? Um circuitinho quadradinho. A gente tem o PLCC, né? O Plastic Lead Chip Carrier, né? E outros aí, né? Então aquele cara lá do All-in-Line é um cara que está, vamos dizer, caindo em demodé, né? Ele é interessante para a gente fazer montagens tipo hobby, para o laboratório, etc. Mas para a indústria mesmo, ele é muito demodé, tá bom? Então tem aqui, ó, os exemplos aí de tecnologias SMD. Você percebe aí que os contatos elétricos na superfície são muito pequenos, né? Domina realmente o mercado, né? Então você vê que os terminais agora são muito pequenos, né? São muito pequenos e eles são soldados aí um do lado do outro aí, tá bom? Então você vê, por exemplo, neste cara aqui, ó, né? Como é que é a contagem dele? Então, em cima você vê um ponto aqui, ó. Em cima desse ponto você já encontra o pino 1, né? E aí ele vai na sequência, né? Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e tal, dá a volta e chega no 46, tá? No caso é um QFP aí de 48 pinos. O PLCC, ó, então o tipo de terminal dele é um tipo diferente que ele vai para baixo. Esse cara aqui normalmente é soquetado. Você vê que o mesmo pontinho aqui no CI define onde está o pino 1. Indo em sentido anti-horário, você vai os demais pinos, né? Isso aqui é um pino, isso aqui é um dispositivo muito parecido com o dual inline, né? E aqui a gente tem um dual inline, né, tipo SOIC, né? Então chamado aí também de asa de gaivota pelo jeitinho aí dele, né? Todos aqui montagem de superfície, né? Exceto esse aqui não, esse aqui é o DIP mesmo, tá bom? Beleza. Então, escala de integração. O que é a escala de integração? É basicamente quantos componentes que eu vou colocar dentro do meu chip, né? Então, quanto maior a escala de integração, mais componentes eu tenho no meu chip, tá bom? Então, a gente pega aí, ó. Então, a gente tem o SSI, né? Então, Small Scale Integration, né? Eu tenho menos que 12 portas, né, por CI. Então, é um circuito integrado com menos de 12 portas, tá bom? MSI, Medium Scale Integration, de 12 até 99 portas por CI, tá? LSI, ou seja, integração em larga escala, Large Scale Integration, né? De 100 até 9.999 portas, né? VLSI, Verlade, né? Integração em muito grande escala. Então, de 10.000 até 99.999, né? Ele está se enquadrando aí dentro dos 6 VLSI. Então, por exemplo, o microcontrolador, um dos primeiros microcontroladores aí de 16 bits foi o 68.000. O nome dele justamente porque ele tinha 68.000 transistores dentro dele, né? Então ele está nessa faixa aqui, né, de integração em muito alta escala. O LSI Ultra Large Scale Integration, integração em ultra larga escala, chega até 999.000. E acima de 1 milhão eu tenho a GSI, Giga Scale Integration, né? Então eles vão aí. Normalmente os seisinhos nossos que a gente está trabalhando hoje, né, TTI e CMOS, eles são SSI e MSI. Aí vai para componentes do tipo microprocessadores, microcontroladores, aí que eles vão para VLSI, ULSI e assim por diante, tá bom? Então, embora a gente tenha aí
vários fabricantes. Isso aí, a nomenclatura ela acaba sendo padronizada principalmente para os CIs de lógica, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem lá? Ó, por exemplo, pensando em lógica, parâmetros do que? De tensão e corrente, tá? Então, VIH, VIH, V de tensão. Então tem lá, tensão. Como é que é entrada em inglês? Entrada em inglês. Como é que é entrada em inglês? Input, olha lá. Então é o I que a gente tem lá. Tensão de entrada, né? Tensão de entrada. Nível alto. Como é que é alto em inglês? Como é alto em inglês, turma? High, exatamente. Então, olha o Hzinho ali, ó, né? VIH mínimo. Então, a tensão de entrada em nível alto, né? Mínimo. Então, é a menor tensão que me garante na minha entrada um nível alto. Então, olha, o meu VIH mínimo é 3, né? Então, se eu colocar 3 na porta do CI, ele vai entender como sendo nível alto. Se eu colocar 2.9, nada me garante que ele considere como nível alto, tá bom? VI, então tensão de entrada, low, baixo. No caso aqui é o máximo, né? Então o que acontece? É o maior nível de tensão que ele vai considerar aí como nível baixo na sua entrada. Então vamos supor que o meu VIL seja de 1,5 volts. Né? Então, se eu colocar 1,4 volts, beleza, é nível baixo garantido. Se eu colocar 1,6, estamos na dúvida, pode não ser nível baixo. Entendeu? Pode não ser nível baixo. VO. O é output, ou seja, saída. Então, tensão de saída alto. Tensão de saída alto. No caso, é um valor mínimo. Né? Então, é o menor valor, né? O menor valor que um circuito integrado em níveis, né, lógicos, em níveis normais de trabalho, ele entrega como sendo nível lógico alto. Né? Então, normalmente o VOH é maior que o VIH. Né? Então, vamos supor, o VOH seria 4 volts. Então, esse é o menor valor que ele vai entregar, né, em condições de trabalho normais para um nível alto. Tá? E o VOL, tensão de saída, L, low, baixo, máximo. Né? Então, máximo tensão que ele entrega, tensão de nível de saída baixo, tá bom? Então, é o maior valor que ele vai dar na saída como sendo um nível baixo. Normalmente ele tem que ser menor aí do que aquele VIL máximo aí, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, o VIL, né, o VIL e o VIH, né? Então tá aqui, ó. E eu tenho entre os dois um nível que é chamado de indefinido. Então, naquela faixa ali, não sei se é 1, não sei se é 0. Acima de VIH é nível 1. Abaixo do VIL é nível 0. Isto na entrada. Né? Isto na entrada. Na saída que eu tenho VOH. Né? Acima de VOH, ele é considerado como nível 1. Né? Como nível 1. E o VOL abaixo daquele nível ali, ele é considerado como nível 0. Dúvidas, perguntas, questions? Deixa eu perguntar que vocês vão ficar com a cabeça toda maluca aí, né? Beleza. Então, olha só. Para um nível TTL, né, a minha alimentação normalmente é de 5 volts. Né? E o nível 0 é o meu terra. Né?
Então, até 0,8 ele é considerado nível lógico zero, né? Nível lógico zero. E acima de 2 volts, normalmente ele é considerado nível lógico 1. Fabricante nenhum garante, né, o funcionamento nessa faixa indeterminada, tá bom? CMOS, o que acontece? O CMOS aqui, ele depende da alimentação. A alimentação não precisa ser 5 volts, mas para a gente ter um nível de comparação, né, a gente tem um nível de comparação, o que acontece? Nível lógico 0 é abaixo de 1,5. Tá? Nível lógico alto é acima de 3,5, ok? Então a gente tem aí 1,5, 2 volts aí daqui para cá, né? E 0,8 para 2 a gente tem 1,2 volts. Então aqui, ó, eu tenho uma rejeição a ruído maior no CMOS, tá bom? Então, essa tensão no CMOS, ela não precisa ser necessariamente 5 volts, ela pode ser maior, tá? Como pode ser menor, tá bom? Ele admite, então, outras fontes de tensão, coisa que o TTL não admite. O TTL é 5 volts, mais ou menos 5%. Se for fora dessa faixa, ninguém garante que ele trabalhe também, tá? Então, só por comparação que a gente colocou o VDD, ou seja, a tensão de alimentação de 5 volts, ok? Agora, a corrente, porque esses caras, né, quando a gente fala em eletricidade, é corrente e tensão. Corrente e tensão. Então, I é corrente, I, outro I de input, né? Então, corrente de entrada, nível lógico. Então, qual é a corrente de entrada quando eu tenho um nível lógico? Né? Corrente que flui para a entrada, quando a gente tem uma tensão em nível alto, né? Naquela entrada. E L, então agora é a mesma coisa, só quando tem nível baixo. A corrente que flui para a entrada ou da entrada, quando a gente tem uma tensão em nível baixo. E OH, então é a corrente de saída, né, em nível alto. H alto. E OL, então I é a corrente, O saída, L nível baixo. Então, a corrente que flui, ou que entra no dispositivo, ou né, que flui por ela, quando eu estou em estado lógico baixo. Então, mais ou menos é o mesmo processo. Né? Então, estou em nível alto, Então, o meu CI fornecedor está entregando o IOH, ou seja, corrente de saída nível alto. E o CI que está recebendo a corrente está recebendo IIH, que é a corrente de entrada em nível alto. A nível de tensão, eu tenho um VOH, né, um valor de saída nível alto, e entra no meu dispositivo, tem que entrar um VIH. Né? Quando ele está em nível baixo, né, eu tenho o IOL, ou seja, a corrente de saída a nível baixo, e no CI que está entrando, nele eu considero IIL, ou seja, corrente de entrada a nível baixo. Para a nível de tensão, eu tenho a tensão no CI de saída, é o VOL, ou seja, tensão de output de saída, low, nível baixo, low, inglês baixo. E no caso do CI de entrada, ele vai considerar o VIL. Dependendo da família, os sentidos de correntes aí podem ser opostos, né? Então, aqui a gente está falando, pensando que o CI da entrada está fornecendo uma corrente para o segundo CI, né? Então, o CI da esquerda está fornecendo a corrente para o CI da direita. Então, na saída do CI, sai corrente. Na entrada do CI, entra corrente. Isso aqui não é necessariamente, né, o que ocorre aí em todos os CIs, tá bom? Então, pode ocorrer uma inversão nessas correntes aí, tá? Então, saindo do nó é positiva e entrando é negativa. Bom,
que acontece? Então, como você vê que o dispositivo tem uma corrente máxima de entrada e saída, ele tem uma corrente que ele pode fornecer. O que acontece? A gente tem, para que um circuito lógico consiga acionar várias portas, né, ele tem um número que a gente chama de fan-out, né, que é o fator de carregamento dele. O que é? Isso é o número máximo de entradas de portas lógicas padrão, então portas lógicas idênticas, que ele pode acionar de um modo confiável. Então vamos supor que eu tenho lá uma porta lógica, tem fan-out igual a 10. O que quer dizer isso? Que ele pode acionar 10 entradas lógicas padrão, né? Se exceder, coloquei 11, putz, pode ser que ele não consiga fornecer essa corrente, tá bom? Então isso é um padrão. Normalmente, fan-out está relacionado com o quê? Com as correntes máximas, né, de saída e a corrente, né, de entrada. Isso vai para nível alto e nível baixo. Então, o fan-out de saída, né, eu vou calcular corrente IOL dividido por IIL, isso em nível 0. Aí eu vou lá e faço a mesma coisa para nível 1, IOH e IIH, divido um pelo outro, né? Aí eu vou ter um número aqui, vamos supor que dê 9,5, o fan-out é 9. Né? Não tem como eu alimentar 9 portas e meia. Se deu 9,5, quer dizer que eu poderia alimentar 9 portas e meia, mas isso não é um número. Fan-out tem que ser um número inteiro, um número de portas lógicas. Então não tem meia porta. Tá? Então, olha o exemplo aqui. Para um CI, né, TTL, né, o CI padrão lá é o 7400, família TTL normal. A gente vai falar desses números já, tá bom? Então, essa família 7400, se a gente for no manual, você vai descobrir que o IOL dela é 16 miliamperes, o IIL dela é 1,6 miliamperes, o IOH é 400 miliamperes e o IIH é 40 miliamperes, tá bom? Então, se a gente pega aí para a parte em zero, eu vou pegar o IOL, dividir pelo IIL, ou seja, eu tenho 16 miliamperes dividido por 1,6, eu tenho 10,6. Né? O fan-out meu deu 10. Para nível lógico 1, né, eu tenho o IOH, que é 400 mili, dividido pelo IIH, que é 40 mili, né, também deu 10. Consequência, eu tenho aí fan-out igual a 10, quer dizer que eu posso, na saída do 7400, ligar 10 outros 7400, sem ter problema. E se eu colocar 11? Posso ter problema. Se eu colocar 9? 9, beleza. Se 10 tá bom, 9 tá mais fácil, né? Entenderam a lógica da coisa? Dúvidas? Beleza.